Bom dia, eu sou a Paula Caroline e eu vou apresentar o meu relatório final de estágio supervisionado 4. Bom, o objetivo desse trabalho é relatar as experiências vividas na disciplina de estágio na fase de regência em classe, que foi realizada na Escola de Ensino Fundamental e Médio Paraense. E também o microensino realizado em sala de aula na web. A Escola de Ensino Fundamental Paraense, ela fica localizada na Cidade Nova, no bairro do Coqueiro, e as turmas a qual participei foi do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, na disciplina de artes, onde no sexto e no sétimo ano a professora trabalhava com conteúdo de música. As aulas ministradas por mim, as duas aulas que eu ministrei foram sobre notas musicais e paisagem sonora. Então, eu desenvolvi atividades sobre notas musicais, escala, utilizando bonauras, e paisagem sonora foi um conteúdo mais teórico com uma atividade prática. Bom, a experiência na escola foi boa para eu saber como lidar no futuro em sala de aula, diante aos obstáculos e às dificuldades. Eu entrei para fazer esse estágio em outubro, de outubro a dezembro, e foi num período de provas, né? Professores estavam passando revisão, depois recuperação. Então, esse período foi um pouco conturbado, porque a professora precisou encontrar um meio durante as aulas dela, que eram mais teóricas, se tratando da disciplina de artes, mas nas turmas do sexto e sétimo ano ela encontrou um meio de eu dar essa aula de música. E então foi uma experiência assim diferente do outro estágio já participado. Dessa vez foi em uma escola pública, e os recursos da escola pública não são os mesmos de uma escola particular. Então, nós tivemos que nos adaptar a essa realidade, nesse estágio, para a gente poder realizar algo que somasse a nossa experiência de professor de música. E a professora, ela nos ajudou como pôde, disponibilizou o conteúdo para que a gente pudesse criar nosso plano de ensino. Então, nosso plano de aula, então, foram criados essas duas aulas ministradas. E foi uma experiência muito positiva, os alunos puderam compreender o que estava sendo ensinado, e foi uma experiência que somou muito para a minha futura profissão como professora de música. Então, tivemos que nos adaptar à realidade, algumas coisas, e foi uma experiência muito boa e marcante. Bom, o microensino realizado em sala, na UEPA, foi de acordo com o que nós já vivemos em estágio, o que nós já temos realizado. Então, nós levamos isso para a sala de aula, e as professoras passaram um projeto para a gente criar um projeto de ensino de 8 aulas, e o tema escolhido para a gente foi folclore brasileiro, utilizando as cantigas de roda. Então, cada aula desenvolvida era uma cantiga de roda, quantidades de ritmo, e outras atividades. E a aula escolhida para me apresentar nesse dia do microensino foi do Cravo e a Rosa, com uma atividade rítmica, a qual nós desenvolvemos com os nossos colegas de classe. Isso também foi uma experiência bem marcante para a gente
assim como a nossa atividade, nós podemos ver a atividade dos colegas, como eles trabalham também, então isso nos ajuda a desenvolver bastante. Bom, a disciplina de estágio supervisionado, ela teve grande importância na nossa formação como professores, porque com essa experiência a gente consegue compreender e entender como nós devemos lidar, como nós devemos reagir em sala assistindo como o professor ele atua, né, com a educação musical. Sobre o estágio supervisionado, o Mateiro ressalta que estas práticas conduzem um processo de aprendizagem, por um lado, no caso do professor orientador, as tarefas de instruir e observar, voltar a instruir ou demonstrar são iniciativas suficientes para que o aluno busque conhecer suas próprias ações. E, por outro lado, no caso do estudante, descobrir, experimentar, realizar, aprender fazendo, é parte do processo de aprender a arte do ensino através da reflexão. Então, os professores, elas deram toda a orientação, né, para a gente, como a gente deve agir, nós temos cronograma na disciplina que nós seguimos, mas tem coisas que a gente só vai compreender na prática, né, coisas que a gente passa que nós realmente entendemos na prática. Então, por isso que é importante, tanto essa parte das professoras nos guiarem, do cronograma, das atividades que elas passam, como a gente ir para essa fase de campo, para a gente entender como trabalhar em sala de aula. Então, essa disciplina foi muito importante para mim, já estamos em conclusão do nosso curso, e nós podemos compreender como passar esse ensino de música futuramente, quando formos nós, os professores, a estarmos na frente de uma sala de aula. Este é o meu trabalho, minha apresentação. Muito obrigada.